Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos então a mais uma questão bíblica. O que significa INRI, I-N-R-I, na cruz de Cristo? INRI é uma sigla para uma frase em latim que significa Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Em João 19, verso 19. Essas palavras foram escritas em uma placa que foi colocada na cruz de Cristo. A sigla INRI não foi escrita na placa original, mas é usada em imagens que vemos, imagens da crucificação, muito provável para poupar espaço. Por isso foi apenas abreviado. Agora veja na sua tela. INRI vem da expressão em latim, e isso que você está vendo na sua tela, e eu não vou tentar ler aqui porque é meio complicado. Isso significa Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Em latim, a letra I é usada em vez de J. Então, pegando a primeira letra de cada palavra, ficamos com INRI. Mas o que será que estava escrito exatamente naquela placa? Nos relatos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as palavras na placa da cruz de Cristo são diferentes uma da outra, mas não há contradição. Veja na sua tela de novo. Mateus 27 e verso 37 diz: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos 15, 26, o Rei dos Judeus. Lucas 23, 38, este é o Rei dos Judeus. E João 19, 19, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E é justamente esse aqui que é usado nas pinturas, né? INRI vem da versão do Evangelho de São João. Provavelmente o que aconteceu foi que cada um dos evangelhos registrou uma parte da inscrição. Por isso, não há contradição e nem erro de tradução também. Porque um pouco de cada um, na verdade, é o mesmo que Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Não tem palavras aqui que contraria uma à outra. Por isso, não há erro de tradução. E nem contradição bíblica também. Pois é daí que temos a sigla INRI. Agora vamos continuar aqui falando da cruz e da crucificação. Por que morte de cruz? Qual é o significado disso? E qual foi o crime que Jesus cometeu? Porque estava escrito Rei dos Judeus. E lembra que eu disse que era escrito na cruz o crime que a pessoa cometeu para que todos vissem? E era escrito em grego, latim e hebraico, para que todo mundo pudesse entender. Mas qual foi o crime que Jesus cometeu? Porque estava escrito Rei dos Judeus? Isso foi um crime? Vamos ver o que diz a Bíblia. Quando uma pessoa era crucificada, eles escreviam o motivo da sua execução em uma placa, para que todos soubessem qual o crime que aquela pessoa cometeu. A placa na cruz de Cristo indicava o crime entre aspas, né? Qual foi o motivo dele estar sendo crucificado. Os líderes dos judeus tinham condenado Jesus por blasfêmia contra Deus, porque ele dizia ser o Filho de Deus e Rei dos judeus. Mas havia um problema. Eles estavam debaixo do domínio romano naquele tempo. E como os romanos não seguiam a religião judaica, precisariam de outra acusação para condenar Jesus. Por isso acusaram Jesus de rebelião contra o Império Romano. Pilatos interrogou Jesus e viu que a acusação era sem fundamento. Mas os líderes dos judeus insistiram que Jesus estava se chamando de Rei dos Judeus. Isso era um desafio
ao poder de César, do Império Romano. Defender Jesus seria o mesmo que se rebelar contra César, porque Jesus dizia que era rei dos judeus. E os judeus que diziam que rei era somente César. Veja em João 19 e verso 12. Veja na sua tela. Pilatos procurava soltá-lo, se referindo a Cristo. Mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigos de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E isso colocou Pilatos na parede. Ele acabou se cedendo. Pilatos sabia que a acusação era perigosa. Por isso ele permitiu a crucificação de Jesus. A crucificação era um castigo apenas para os piores criminosos. Então, sendo assim, Pilatos mandou escrever a acusação contra Jesus em uma placa. Veja em João 19 e verso 19. Veja na sua tela aí. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E estava escrito em hebraico, no grego e no latim, para que todos pudessem entender o motivo. Jesus foi morto por motivo político e religioso. Pilatos se cedeu à pressão do povo, mesmo não tendo do que acusar a Cristo. Ele mesmo disse: este homem não fez mal nenhum. Pilatos não conseguiu encontrar nenhum tipo de mal em Cristo para que pudesse condená-lo à morte. Mas os judeus fizeram pressão até que ele se cedeu, até que colocaram ele na parede e ele acabou se cedendo. A crucificação era uma forma romana de execução. O condenado era forçado a levar sua cruz pela rua principal até o local da crucificação, como uma advertência ao povo, para que todos pegassem medo e não se rebelassem contra o Império Romano. A pena de morte e o método da crucificação variavam. Por exemplo, Jesus foi pregado com prego, e algumas vezes as pessoas eram amarradas com corda. E a morte era uma morte terrível. A morte era causada por asfixia, porque o peso do corpo tornava a respiração difícil à medida que a vítima ia perdendo suas forças. Tinha aquele apoio do pé para que a pessoa se apoiasse e aguentasse por mais tempo, até que ela se desfalecesse, perdesse suas forças e ia se asfixiando cada vez mais. A morte por crucificação era lenta e dolorosa. Então o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados foi a morte de cruz. Derramou o seu sangue para a remissão dos pecados de toda a humanidade. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.